E aí eu vou mostrar agora o gráfico dos contratos mesmo, né? E o que são contratos? Lembrando que empenho tem poder de contrato, mas ele não entra nesse gráfico, tá bom? Nesse caso aqui não. Então aqui é só contrato mesmo, por isso que você vê que o número é bem inferior ao número das licitações realizadas. O painel, esses dados, pessoal, se você tiver na dúvida, né, se tiver cético em relação ao gráfico, é só você ir lá no painel de compras do governo que lá você encontra esses dados. Eu só estou tirando de lá e trazendo para vocês aqui. Beleza? Tá tudo lá. O governo é obrigado a divulgar tudo nos portais da transparência, então eu só peguei lá e estou trazendo para vocês. Então aqui são contratos assinados mesmo, contratos para começar já a executar o serviço ou a entrega do material. Antigamente o painel de compras ele mostrava a quantidade de empenhos, mas hoje por algum motivo não está mostrando, não consegui pegar, só consegui pegar os contratos. Mas é a mesma coisa, você vê que começa pequeno, começa baixo o número de contratos lá em janeiro, fevereiro, e ele vai aumentando ao longo do ano, sendo que o pico é em dezembro. Né? Então já novembro e dezembro é período que vai ser contrato assinado, vai ser pedido feito. Por que os contratos em janeiro, você vê que em janeiro ele tem até um certo número de contratos, bem maior do que fevereiro. Janeiro, geralmente, são feitos os contratos da área da saúde, que a gente chama de OS, se eu não me engano, nem lembro agora, OCS, né? Nem me lembro agora exatamente a sigla, mas são contratos da área da saúde. Tudo é feito em janeiro, por isso que tem um pico ali em janeiro, depois ele dá aquela queda e vem subindo exponencialmente. Em dezembro tem mais o outro pico ali, bem maior do que todos os outros meses, beleza? Aqui são contratos feitos e esses dados aqui são apenas do governo federal, a gente não está nem considerando municipal e estadual. Por que isso acontece, pessoal? Toda vez, você que já estudou um pouquinho de finanças, você conhece uma coisa chamada reserva de emergência, certo? Então, quando você aprendeu as finanças lá, eu já até fiz uma aula recentemente sobre isso, depois eu vou colocar lá no curso para quem já é aluno, e quem não é aluno depois dá uma procurada nas redes sociais aí. A reserva de emergência é um dinheiro que você deixa guardado ali, como o próprio nome já diz, para caso de acontecer uma emergência, certo? Todo mundo que estudou um pouquinho de finanças aí e tem uma vida financeira equilibrada, tem a sua reserva de emergência guardadinha ali. O governo não é diferente. O governo nos escalões superiores, nos escalões maiores lá, ele também faz isso no início do ano. Não sei se vocês conhecem, mas tem uma parada chamada LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que são as despesas que o governo aprova para aquele exercício financeiro, certo? Todo ano tem essa LOA aí, né? Esse ano até demorou um pouquinho mais a sair, acredito que devido à pandemia, mas saiu, e aí o governo ele aprovou uma despesa para esse ano, beleza? E aí, os escalões superiores, lá os ministérios, antes deles sair distribuindo toda essa grana de forma igual para as unidades que vêm abaixo deles, os órgãos públicos da ponta da linha, eles não separam, eles não mandam toda a grana. Eles deixam uma grana contingenciada, uma reserva de emergência, né? E aí ele distribui um pouquinho para cada órgão público e deixa aquela grana guardada lá. Chega a final do ano, ele precisa gastar aquele dinheiro. Essa despesa tem que ser gasta em 2021, porque 2022 vai ter outra LOA, vai ser outra despesa, outro exercício. Então todo o dinheiro desse ano tem que gastar esse ano, beleza? Com raríssimas exceções aí, mas a regra é essa. E aí, chega a final do ano, por que isso acontece de dar um boom aí em novembro e dezembro? Exatamente por causa disso. Porque chega novembro e dezembro, aquele dinheiro que estava guardado para uma possível emergência, o governo pega ele e distribui, né? Divide ali igualmente para as unidades e manda aí para a galera gastar. Então, na época que eu fui servidor público, eu trabalhei 7 anos no setor de compras e licitações. 7 anos trabalhando nesse setor aí. Nos 7 anos era sempre a mesma coisa. Novembro e dezembro eu tinha que reunir meus sargentos lá e falar o seguinte: amigões, vamos que vamos, né? A gente tem horário para entrar nesses períodos aqui e não tem horário para sair. Era todo ano a mesma coisa. A gente chegava às 8 horas da manhã, fazia exercício
treinamento físico, às vezes nem fazia, já ia direto o quê? Gastar dinheiro, ia empenhar, ia contratar, tá? E aí, aquilo que eu falei, a gente tem horário para entrar, a gente só sai daqui quando a gente gastar o montante de dinheiro que a gente tem para gastar hoje, mais ou menos assim. Vai chegando mais para o final do ano ainda, dezembro, aí que é, né, aí as porteiras que abrem mesmo. Aí vem crédito que mandou para uma unidade, essa unidade não usou, e aí para não perder eles pegam, redistribuem isso daí. Quem já foi servidor público, já cuidou dessa área financeira, sabe do que eu estou falando. É sempre uma loucura. Final de ano, para quem não sabe, eu faço aniversário em 31 de dezembro, no último ano, no último dia do ano. Eu já passei o meu aniversário trabalhando até tarde, tá? Por causa dessas coisas. Chega no último dia, o cara pega o dinheiro lá da unidade, lá da PQP, que não gastou, e sai distribuindo para que outros gastem. Afinal, aquele dinheiro tem que ser gasto nesse ano. Então, galera, isso acontece todo ano, vai continuar acontecendo. E quem que se beneficia disso daí? Nós, fornecedores. A gente vai estar vendendo pra caramba. Por isso que está aí no título da aula, que nesse período você tem um aumento nas suas vendas. É um aumento considerável. Agora, isso precisa também ter alguns cuidados. É isso que a gente vai falar exatamente agora. Beleza? Espero que vocês tenham conseguido compreender aqui todo esse rolê que eu dei para vocês conseguirem entender mais ou menos como que funciona a estrutura pública, a estrutura fiscal pública aí. Galera, eu estou explicando de uma forma bem grosseira aqui para que todos entendam, tá bom? É um pouco mais complexo do que isso, mas dessa maneira já é suficiente para vocês entenderem. Beleza? Então, beleza. Vamos lá. Cuidados que você tem que tomar no final de ano. Primeiro, você tem que ter muito bem organizada a sua logística, certo? Se você vai ter um aumento nos seus pedidos, faz sentido que você tome muito cuidado na hora de você entregar esses pedidos. E aí eu me refiro a produto e também serviço. Se você tem uma equipe de engenharia, por exemplo, você presta serviço, vai estar chovendo um monte de empenho no final do ano. Você precisa ter muito bem sua logística estruturada para você ter uma equipe aqui, outra ali, para você atender todos os órgãos públicos. E você que entrega material, da mesma coisa, né? Tem que ter muito bem acertado ali qual produto vai para tal lugar, para você não fazer confusão. Beleza? Então a logística tem que estar afiada nessa época do ano. E não só a logística, né? Não só a questão de você ter que enviar, mas a questão, por exemplo, da transportadora que você vai usar. Porque o prazo de entrega lá no órgão público, ele tem que ser o mais rápido possível. Já entra na nossa próxima dica aqui. As entregas, as prestações de serviço, devem ser feitas o mais rápido possível. Por que isso? Porque você tem que trabalhar o máximo que der para que o órgão público pague o seu empenho, a sua nota fiscal ainda esse ano. Senão acontece uma coisa que a gente chama de restos a pagar. E antes de falar do restos a pagar, eu preciso falar para vocês um pouco do conceito. Restos a pagar é basicamente quando o governo ele tira uma despesa de um ano, por exemplo, 2021, e joga essa despesa para 2022. Quando ele faz essa transferência, uma despesa que era para ser gasta em 2021 foi gasta só em 2022, essa despesa ela é inscrita em restos a pagar. E aí, só para você entender, existem 3 estágios da despesa. É uma aula um pouquinho teórica essa parte agora, mas é importante você saber o conceito, porque você sabendo o conceito, você vai conseguir cobrar do órgão público depois, com uma maior eficácia, os seus pagamentos, tá bom? Então vamos lá, os 3 estágios da despesa. Nós temos o empenho, é o primeiro estágio da despesa. O empenho é quando o órgão público ele reserva aquela parte do dinheiro para a sua empresa. O órgão público ele fala, ó, essa parte do orçamento eu estou reservando para a empresa do Rafael Soares, que está aqui no YouTube, e a gente vai comprar dele esse material ou esse serviço. Ele reserva aquela parte da grana. Por isso que a gente fala que somente o empenho garante que você vai receber depois. Né? Muitas empresas falam, mas eu não recebi o pagamento, você vai ver o cara nem empenho tem. Nem empenho tem. Prestou o serviço completamente na camaradagem ali, o órgão público aí
né? Você atropela a ordem aqui da parada e realmente fica difícil receber depois. Então, o primeiro estágio da despesa é o empenho. O segundo estágio é a liquidação. O que é a liquidação? É quando você, fornecedor, nós fornecedores, entregamos o nosso produto lá ou prestamos o serviço e o órgão público ele atesta para o escalão superior dele, seja ele qual for, que aquele produto, aquele serviço foi realmente prestado, o produto foi entregue, entendeu? Ele atesta, ele pega na prática a sua nota fiscal e ele faz um ateste físico ali dizendo é o recebimento do produto ou o recebimento do serviço ali, beleza? Só que ele faz isso tanto na nota fiscal de forma escrita, quanto também via sistema. Ele vai lá no sistema e ele avisa o escalão superior que esse fornecedor, o Rafael, ele já prestou o serviço, ele já entregou o material dele. A liquidação é que vai solicitar o quê? A grana propriamente dita para poder te pagar. Porque até então, a gente não falou nada de grana, a gente falou de crédito. Crédito é uma promessa que a grana vai vir, vamos dizer assim, né? O crédito é o dinheiro em tela, mas a grana propriamente dita é o dinheiro, beleza? Então é através do segundo estágio da despesa, a liquidação, que o órgão público ele solicita de fato o dinheiro para pagar a sua empresa. E aí, como terceiro estágio da despesa, é o pagamento. É o momento que a gente vai estar dando risada aí, nosso sorriso vai de orelha a orelha, né? Que é o momento que a gente recebe a grana. Esse é o terceiro estágio da despesa, beleza? E por que eu estou te falando tudo isso? Quando você tiver um empenho emitido esse ano, por que você tem que entregar o mais rápido possível? Quando o órgão público ele faz o empenho, esse empenho ele está ali na primeira fase da despesa, o empenho, beleza? Você tem que lutar o máximo que der, né, para você entregar o mais rápido possível e para você ficar cobrando o órgão público para ele te pagar, para que esse empenho, essa despesa que já foi gerada, né, já foi feito o empenho, já foi feita a despesa, ela não passe para 2022, porque se ela passar, ela vai entrar em restos a pagar. E aí nós temos dois tipos de restos a pagar. O restos a pagar processados, é uma parte teórica um pouco mais chata, mas é bom você entender a teoria para você o quê? Depois no portal da transparência saber consultar e cobrar o órgão público depois. Quando você já vai sabendo do que você está falando, o órgão público ele já fica bem mais propenso a te pagar, porque ele sabe que está falando com uma pessoa que entende do assunto. Quando você entrega o material, ainda, vamos supor que você entregou o seu material, prestou o seu serviço, lá no dia 20 de dezembro. Se isso acontecer, as chances são de que não vai dar tempo de pagar e essa despesa vai acabar entrando em reza a pagar, vai ficar lá para 2022. Aí existem dois tipos de reza a pagar. Quando o órgão público ele faz a liquidação, ele faz o segundo estágio da despesa, a gente chama de restos a pagar processados, beleza? Foi feita a despesa, foi processado quer dizer que você já prestou o serviço, já entregou o material, porém ainda não foi pago, não deu tempo do dinheiro chegar e te pagar, por isso que a gente está inscrevendo em reza a pagar processados. E aí tem o não processados. O que é o não processados? Que é quando é feita a despesa, é feito o empenho, só que você não entregou. Suponhamos, né, no exemplo que eu falei, isso já aconteceu várias vezes, de você ter que trabalhar, por exemplo, um servidor público, no último dia do ano, a gente chegava lá e estava fazendo empenho no último dia, né? Fazendo empenho lá, nitidamente não vai dar tempo do cara entregar esse pedido e nem prestar esse serviço. Obviamente, essa despesa, ela não vai acontecer a liquidação, o seu segundo estágio, ainda nesse ano. Muito provavelmente vai passar para o ano que vem. Quando é feito somente o empenho, o primeiro estágio, a gente chama de restos a pagar não processados.